de leve, bem de leve, porque foi uma vitória por 3-0 sobre o Boa Vista. Ah, família, mas não tem como começar essa segunda-feira de outra forma. Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Quem não entendeu a referência, tá vivendo errado, família vascaína. Bom dia! No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h34 da manhã, agora sim, bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, será que o Thiagão está ansioso para a estreia do Campeonato Brasileiro? Claro que a gente vai repercutir um pouco mais da vitória sobre o Boa Vista, destacar aqui algumas atuações, Andrés Gomes, Johan Rojas. O que aconteceu com o Fusato, hein, família? É isso, hein? Tô preocupado, é outra, hein? Mas pegou muito também. Eu quero trazer aqui também algumas respostas do Diniz. Foi uma coletiva bem rápida, né? Mas ele destacando o Andrés Gomes e falando também sobre reforço, né? Porque ele teve uma participação importante aí, tanto na contratação do Brenner e também do Rinestrosa. E aí a gente vai trocando uma ideia aqui, família. O Eric Faria também, né, destacando o Johan Rojas. E aí a gente vai trocando uma ideia aqui sobre esse confronto contra o Mirassol. A gente tem aqui debates importantes, né? Por exemplo, GB, né, que vem jogando aí como titular. Sinceramente, não começaria essa partida com o GB. Piton também não começaria com o Piton. Eu tava vendo um corte do Baldasso falando do Paulinho, né? O Paulinho ontem fez o seu primeiro Grenal, né? E jogou muito bem. Eu estava acompanhando. O jogo começou às 8, né? O Vasco fez 8h30, então eu consegui acompanhar ali uns 25 minutos e o Paulinho estava leve. E é esse tipo de jogador que falta hoje no meio-campo do Vasco. Não, né, que eu vou chegar aqui agora e falar que o Thiago Mendes é isso ou aquilo. Não, porque eu acho que é um jogador que vai ser importante aí na sequência da temporada. Mas acho que falta isso para o Vasco, principalmente em jogos fora de casa, como dessa quinta-feira aí contra o Mirassol, família vascaína. Além disso, já que a gente vai debater um pouco sobre a posição de centroavante, eu quero falar um pouco com vocês sobre o Brenner, né, que passou por exames médicos, tá tudo certo, deve começar a treinar no dia de hoje, mas eu tava vendo uma análise, e é um corte bem rápido do Futebol Máximo, analisando um ponto forte do Brenner, né? E o impacto que ele pode trazer para o ataque do Vasco. Se você quiser ver a análise completa, eles postaram ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição, família vascaína. Então chega aí que tem resenha nessa segunda-feira, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece também aqui da parceria, né, do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu, família. Thiagão, observei aqui os produtos que você separou, mas nesse momento tô a fim de comprar nada nesse sentido aí não, irmão. Mas eu quero uma TV, quero um videogame, quero uma cadeira, quero uma poltrona. Conferi o preço, comparei o preço. Interessante Mercado Livre, Shopee, vou comprar uma camisa na Netshoes, vou comprar um suplemento, É só clicar aqui em um dos nossos links. Você não vai pagar R$1 a mais, mas vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha para a gente falar um pouco sobre a classificação do Campeonato Carioca. O resultado foi importante também nesse sentido, né? Até porque o nosso grupo tá embolado ali, né? Então a vitória era muito importante. O Vasco chegou a 7 pontos e está na segunda colocação, né? Porque o Fluminense conseguiu vencer o Flamengo por 2-1. E é aquilo que a gente debate aqui, né, família? No meu pós-jogo que a gente perdeu para eles, eu comentei isso aqui, né? Comparando com os outros dois times do Rio, Botafogo e Fluminense, o Vasco é o que joga pior contra o Flamengo. Uma coisa assim impressionante, né? Eu não consegui acompanhar muito do jogo, né, deles, mas venceu. Eu não sei se jogou, se tomou pressão, se foi isso, foi aquilo, não acompanhei. Mas venceu, né? E é isso que importa, família. 3 pontos na conta. E o Vasco, é verdade isso, né? O Vasco é muito frouxo contra o Flamengo, apesar de, na minha opinião, respeito os vascaínos que pensam diferente, a arbitragem contribuiu um pouco com o resultado ali, com a situação do Barros. O Vasco já estava mal, né, no primeiro tempo, e aí o segundo tempo, com 5 minutos, né, o juiz expulsou. Tanto que teve um lance ontem de carrinho na chuva, né, o cara pega por trás ali, eu acho que o Alan, o Canóbio,
Nada. Vai o Barros fazer aquilo ali? Vai o Thiago Mendes fazer aquilo ali? Pra ver o que acontece? Vermelho na hora. Então, o resultado é importante e eles vão brigar para não cair, né? No Carioca. Porque o Varmengo, né, a galera chama aí agora, vai depender aqui do Madureira, né? Eles vão secar o Madureira, Nova Iguaçu também vão secar o Nova Iguaçu. E eu acho, né, que o Nova Iguaçu vai encarar o Sampaio Corrêa e o Madureira encara a Portuguesa, né? No nosso grupo aqui, os dois times do grupo B, eu acho que levam, né, vantagem aqui, são favoritos para esses confrontos e vai acabar complicando eles. Vão disputar aí para esse quadrangular, não é isso? E vão brigar para não cair no Campeonato Carioca, família. Mas é isso, sei que muito vascaíno comenta, Campeonato Carioca, o que, não sei o que, não, mas o Vasco tem que chegar, cara. Tem que chegar, tem que disputar, tem que jogar jogos decisivos pra gente, né, se acostumar com isso e, se Deus quiser, futuramente, campeão. Vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha. Família, deixa eu passar esse corte para vocês aqui do Baldaço, falando sobre o Paulinho, porque eu acho muito interessante pra gente debater. Olha só. Paulinho e o Alan Patrick deram uma aula no meio-campo. Saíram juntos no segundo tempo. Paulinho e Alan Patrick, acho que, enfim, o Alan Patrick tem um parceiro para fazer uma dupla. Que jogador interessante. Que jogador interessante este Paulinho. Tá aí. Assim, família, eu continuo achando que o Vasco precisa de um segundo volante com força, com saúde, com essa dinâmica, né, de aparecer na frente e ter força física para ajudar na marcação, ser um elemento surpresa, vindo ali de trás, e o Paulinho faz isso, né? Inclusive, estava fazendo ontem, no pouco que eu vi ali, 25 minutos, meia hora de jogo, o Paulinho estava colocando muita intensidade no jogo. Tá leve, o Paulinho tá leve. E eu não sei, sinceramente, o que aconteceu, o que estava acontecendo no Vasco. De repente é até bom, assim, pro jogador, imagino, né? Mudar de ares e o cara se sente mais motivado, eu não sei. Sei que me parece que é um jogador, claro, 2 partidas, né? Mas ontem um jogo de alto nível contra o Grêmio, um time da Série A, e o Paulinho muito mais leve, muito mais solto, forte, rápido. Então, assim, eu acho que tem muita condição de ajudar o Internacional e, cara, vai fazer uma excelente temporada. E eu entendo que o Vasco tem que buscar um jogador com esse perfil aí. Por quê, família? Eu vou passar aqui os cortes pra gente trocar uma ideia e pontuando aqui cada jogador e já projetando a nossa estreia contra o Mirassol na quinta-feira. Eu entendo que em jogos fora de casa, o Vasco precisa se defender melhor. E isso começa pelo ataque, né? Por isso que a gente vai debater aqui sobre a possibilidade do GB. Eu não entraria, né, com o GB. Hoje, né, dentro das opções que a gente tem, só sobra, né, o David, que tem mais força física que o GB. Mas você vê, né, o David entrou ontem e ele erra tudo, mano. Ele erra tudo, ele pedala, ele se embola com a bola. É aquilo que eu falo com vocês, eu sei o teto do David. Eu espero que se o Diniz escolher o David para a partida contra o Mirassol, que seja aquela uma partida que ele joga bem, porque 10 ele vai te irritar, 5 é mais ou menos, e aí uma ele entrega alguma coisa. É isso aí. Esse é o David. Por isso, né, que o jornalista lá do Vitória falou que foi livramento, o Vitória não acertar com o David. Mas hoje a gente só tem ele de opção, porque eu não acredito que o Brenner, né, principalmente o Brenner, né, não vai estar apto a jogar, e se tiver deve, né, começar no banco. Então eu entendo que a gente tem que marcar bem, começando pelo ataque. E o GB não tem essa condição. E um outro ponto, cara, que eu vejo também é o setor de meio campo. Ter um jogador ali com uma boa capacidade técnica e física, coisa que a gente não tem. O Thiago Mendes é um cara que tem uma técnica muito, eu não vou dizer acima da média. Cara, para os volantes no Brasil, até acho que sim. O Thiago Mendes ele tem uma técnica acima da média, mas fisicamente já não é nenhum garoto. E aí o Vasco sofre, ainda mais na composição ali do setor de meio campo, com o Coutinho, com o Nuno, aí a gente costuma sofrer. Eu entendo que para você ganhar fora de casa, você tem que se defender bem. E isso me preocupa muito ainda no Vasco. Ou você se defende correndo e bem posicionado, preenchendo os espaços, né, dividindo, coisa que o Vasco tem dificuldade, ou você fica com a bola. Ou você consegue ficar com a bola. O exemplo que a gente tem em relação a isso foi o jogo contra o RB Bragantino. Mesmo com um time pesado, o Vasco conseguiu ficar com a bola, né? Rodou bem, se movimentou, acelerou nos momentos certos e conseguiu ganhar por 3-0. Então, nessa partida contra o Mirassol, eu vejo dessa forma. O time precisa ser mais intenso,
mais físico pra gente competir lá, né? Porque senão vão passar o carro por cima da gente, porque é um time muito físico. E eu entendo que o Paulinho seria um jogador muito útil. E eu não tô nem aqui chegando e falando que vai ser titular absoluto, porque acho que o Thiago Mendes é um cara interessante sim, mas em jogos fora de casa, ter um perfil de atleta tipo do Paulinho é importante, família. Não sei o que aconteceu internamente, mas eu acho que vai ajudar muito aí o Internacional. Agora deixa eu passar aqui os cortes que eu separei do Diniz, falando do Andrés Gomes, falando desse trabalho que ele está tendo também, ligando aí para os jogadores, o Eric Faria falando do Johan Rojas e um corte rápido da análise do Futebol Máximo falando sobre o Brenner, família vascaína. Tá na tela. O Gomes falando que com você ele passou a ser um jogador mais completo, deixou de ser um jogador exclusivamente de beirada e que toma a decisão de entrar em diagonal, fazer o facão. O quanto que você também, acredito, possa ter gostado dessa atuação dele e o quanto você vê essa evolução dele no sentido de ser um jogador mais completo? Eu acho que ele é um jogador que, assim, um pouco parecido com o Ryan, que está reconhecendo o potencial que ele tem. Eu acho que ele teve uma carreira subutilizada. Ele pode fazer mais coisas do que ele vinha fazendo até ele chegar aqui. Então ele consegue jogar com os dois lados, consegue jogar mais por dentro, consegue jogar mais perto dos volantes. É um jogador que tem muito talento, tem muita habilidade, tem muita explosão. E hoje eu acho que ele conseguiu, além de ser decisivo, ganhar um pouco mais de confiança no sentido de que ele pode de fato ser um jogador que joga em outros setores do campo, não só nas pontas. O Nils, ontem a gente acompanhou a chegada do Luiz Trouxe, ele falou que ele compartilhou uma ligação que teve com ele, eu queria que você teve com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse processo de captação de jogadores, se esse telefone vai trabalhar mais para trazer mais uma galera para o Vasco. No fundo ele já tem trabalhado, vamos ver se é possível, né? A gente, não muitos jogadores, mas a gente está atrás, selecionando bem quem a gente quer trazer, procurar ter precisão, para a gente errar pouco. Contratar, eu sempre digo, contratar é sempre difícil e com carência de recurso financeiro se torna ainda uma tarefa mais árdua. Eu acho que a grande notícia da noite foi a boa atuação do Rojas. Um jogador criativo, um jogador objetivo, que joga numa faixa de campo importante, que é o jogador que distribui bolas para os atacantes concluírem. O passe que ele deu para o Puma no segundo gol é um belo passe, foi um bonito gol. Aliás, 2 dos 3 gols do Vasco foram muito bonitos, né? O segundo e terceiro gols foram bem bonitos. Então, assim, acho que para análise geral assim, desse jogo, eu ficaria com os 3 pontos, que para o Vasco foram importantes, depois da derrota no Clássico de quarta-feira. Praticamente encaminhou a classificação entre os 4 no grupo. E a boa atuação do Rojas. Eu acho que já cria assim, já mais uma... não é dor de cabeça, nada disso, mas já dá ao Diniz mais uma boa perspectiva. O Brenner tá chegando, o Rinestrosa tá chegando, tem o Coutinho, tem o Nuno, tem o Andrés pelo lado esquerdo, enfim. Você já começa a ter um pouco mais de opções, você não fica restrito só a 3 titulares, né? Ainda mais num calendário agora, nesses 2, 3 primeiros meses, assim, muito pesados, né? Então, acho que a boa notícia foi isso, assim, essa boa atuação do Rojas, né, Paulo? A principal característica que o Brenner vai agregar ao Vasco do Fernando Diniz é essa aqui, ó, capacidade de atacar a profundidade, de atacar a última linha adversária, acelerar nos metros finais em direção ao gol e finalizar bem, seja com a perna direita ou com a perna esquerda. Esse é um detalhe importante, é um jogador que tem essa capacidade de, com um pé ou o outro, conseguir sempre uma boa conclusão. Mas a característica principal dele não vai fugir muito dessa aqui que a gente vai ver de novo com a camisa do Cincinnati. Olha o camisa 10 como está posicionado para fazer um passe em profundidade, em direção à área, e o Brenner se posiciona inteligentemente no meio dos 2 defensores e nas costas, mais próximo de um deles, para não dar justamente a referência e a possibilidade dele se recuperar na jogada e conseguir fazer a marcação. O passe vem na medida, o Brenner acelera nas costas do adversário e dessa vez de perna esquerda bate para fazer o gol. Então esse é um ponto muito forte desse jogador, a capacidade de acelerar nesses metros finais em direção ao gol. Ou até um pouco mais distante também, esse outro lance mostra isso. Ele recebe a bola, dá um tapa na frente, até vai ficar um pouco para trás em relação àquele defensor que tá ali em cima, ó, mas vai chegar na frente, na cara do gol e de esquerda vai finalizar para marcar. É isso. Família, antes de abordar esses assuntos, posso trocar uma ideia com vocês, porque gostaria também de saber a opinião da família em relação à lateral esquerda, né, para essa estreia aí diante do Mirassol, porque o senhor Piton, nossa senhora, ontem, mas cara, numa outra rotação mole, uma dificuldade para pensar, para agir, para tudo, cara, uma moleza surreal. E a gente sabe que o Mirassol é muito intenso, né? Não sei se eles vão repetir a escalação desse último jogo, mas quem jogou pelo lado direito é aquele Galeano, né? Que jogou pelo Ceará.
atacante rápido, né? E o Piton, cara, é uma dificuldade. E aí eu falo assim, a composição do time titular, né? Pô, se você colocar o David ali na frente, cara, de repente é interessante você botar um cara na lateral esquerda que marque melhor, né? Que é o caso do Pumita. Nunca pensei que ia falar isso, mas o Pumita marca melhor do que o Piton jogando improvisado. E você, né, não vai ter esse fundo, né? Esse cruzamento, o Piton com o David ali na frente, provavelmente. A não ser que o Diniz realmente, cara, seja bem 22, porque não tem como colocar o GB fora de casa, tá? Se fosse um jogo jogando em casa, pô, até entenderia assim ele continuar optando pelo GB para dar confiança, para mostrar que acredita e tudo mais. Mas é isso, cara, não é hora da gente ficar tentando pensar em jogador no brasileiro, tá? Eu quero dizer, porque no Campeonato Carioca eu acho ainda que você pode testar. Agora no brasileiro não tem como. Não tem como. Deixa eu mostrar para vocês aqui a sequência do Vasco, ó. Mirassol, Chapecoense e Bahia, né? Botafogo é pelo Carioca, certo? Depois Santos e Palmeiras. Olha a sequência. Não tem moleza. Então tu não pode ficar testando, vou dar confiança. Não. Vamos analisar o contexto, o adversário, é fora de casa. Cara, vamos usar as ferramentas pra gente tentar pontuar lá. É isso. Não é pensar em recuperar, é pensar no Vasco. E usar os jogadores que podem competir, principalmente fisicamente contra eles. É o meu modo de ver, tá? E aí acho que o Pumita se encaixa melhor nessa questão em relação ao Piton, que está em outra rotação. Precisa melhorar bastante, família vascaína. Seguindo para a gente falar sobre o Brenner, né, já destacando essa análise que eu passei para vocês, tá aqui, ó. O atacante Brenner foi aprovado nos exames médicos e já deve assinar contrato entre hoje e amanhã para iniciar os treinamentos no CT Moacir Barbosa. A demora para a formalização do vínculo se deve apenas a questões burocráticas, sem qualquer impacto na negociação. O acordo segue encaminhado e dentro do planejamento do clube, que aguarda apenas os últimos trâmites para oficializar o reforço. Cara, é verdade, né? Porque eu não vi o Vasco postando nada em relação ao Brenner. E do Inistrosa já postou alguma coisa, né? Mesmo sem os exames médicos. Isso é uma realidade mesmo, mas parece que tá tudo certo e o Brenner vai acertar com o Vasco. E eu já aproveito o gancho, né, do Brenner, pra gente mostrando aí a imagem do GB, que, assim, mais uma vez foi muito mal, né, família? Não conseguiu participar do jogo. Eu sei que o campo dificulta também, mas, por exemplo, né, o Johan Rojas conseguiu aparecer, participar do jogo, e o nosso centroavante não, né? Mais uma vez, aí fisicamente não consegue, né? Teve uma situação dessa, né, que o Matheus França e o GB ficaram fora por condição física. Não sei se o GB vai conseguir evoluir mais, ou se é isso aí, é lento mesmo, mas não dá. Para a estreia do Campeonato Brasileiro, eu não optaria pelo GB. E assim, esse é o impacto que a gente espera do Brenner, né? Família, os 3 lances, né, que ele mostrou aí, me chamaram a atenção, a liberdade, assim, o espaço, né? Coisa que no Campeonato Brasileiro não é tão fácil assim. Mas o fato dele atacar a última linha e ter essa qualidade de finalizar com a perna direita, com a perna esquerda, fez uma jogada bonita ali também, né, arrancando, e isso chama a atenção e bate com aquilo que a gente fala da questão da mobilidade, né, que o time precisa ser mais leve, e isso vai acabar ajudando ali Coutinho, Nuno, o próprio Johan Rojas, que se colocou aí nessa condição de 10. Ele é 10, ele não é ponta de forma nenhuma, família vascaína. E aí deixei por último, né, para falar desses 2 jogadores, tanto o Johan Rojas e o Andrés Gomes, né, o Diniz falou sobre ele aí, né, sobre ele está se reconhecendo como atleta, como jogador importante, como um atleta que tem muito potencial. Realmente o Diniz está passando essa confiança e trabalhando com ele, se movimentando, aparecendo pelo centro do campo, não, né, sendo um jogador somente de beirada para, né, fazer o corredor, não participando, até porque ele chuta bem, né, ele bate bem na bola. Então, se ele conseguir, né, flutuar pelo centro do campo e às vezes dar uma arrancada, clareou, porra pro gol, é mais uma ferramenta que o Vasco ganha, né, com essa característica do Andrés Gomes. Então, um jogador muito importante, né, principalmente em jogos fora de casa, né, porque briga, porque disputa, porque luta, é uma correria, o cara é intenso, que homem, né, é Andrés Gomes. E o Johan Rojas, família, se colocou nessa condição, né, já vi muita gente comentar aqui no nosso vídeo de pós-jogo, não, tem que ser titular, Coutinho no banco, sabe, e eu tava até falando isso com
com um amigo, né? Poxa, será que ele não merece ser titular contra o Mirassol? Família, eu não vejo encaixe. O Diniz optando, por exemplo, por Coutinho, Nuno e Johan Rojas. Não dá. Não dá. São jogadores que o Vasco perderia muito fisicamente. Então, ele é um jogador para disputar a posição com Coutinho e com o Nuno, principalmente, né, com o Inestrosa chegando. O Nuno ainda, de repente, vai brigar por posição ali, vai ser a opção do Inestrosa. Mas meia, camisa 10, Coutinho e Rojas. Não tem conversa. Não tem conversa. E essas movimentações, né, num campo melhor, acredito, a movimentação do Brenner, do próprio Inestrosa e do Andrés Gomes vai facilitar para os jogadores de meio campo, né? E aí o Coutinho pode se aproveitar disso. Acho que ele também, o Johan Rojas, tem essa condição, tem esse talento. A gente viu que ele sabe trabalhar a bola, sabe colocar na cara do gol. Então, família, mas nesse jogo contra o Mirassol, eu acho que é basicamente isso aí. Não acredito que o Diniz vai, poxa, na estreia do Campeonato Brasileiro, colocar o Johan Rojas, como falou o Inestrosa. Vai ser o Coutinho, vai ser o Nuno, né? E eu só espero que o Diniz possa colocar mais sangue com o David, porque a gente não tem outra opção nesse momento, né, família? Se tivesse, eu optaria, né, por qualquer outro atleta, em comparação ao David, que é um jogador que eu acho bem mais ou menos, um pão com ovo, mas ele compete mais do que o GB. É que, assim, eu fico contrariado, sabe? Fico contrariado porque o David, a expulsão dele lá contra o Bahia, eu fico sempre assim, né? Será que vai aprontar uma dessa de novo, sabe? Mas hoje, nesse momento, a gente não tem tantas opções. É aquilo assim que eu falo. Por exemplo, GB e Bruno Lopes, jogador da base. O que eu vi na Copinha é jogo mais pro Bruno Lopes. Tem mais capacidade física, mais velocidade, pressiona, pode arrancar com a bola, do que um jogador de presença diária, né, para essa partida. É o meu modo de enxergar o jogo contra o Mirassol. Então, assim, a gente tomou 60 gols, cara, no último Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa priorizar, principalmente jogando fora de casa, o setor defensivo. E foi o que eu falei durante o nosso vídeo. Vai começar no ataque, competindo mais no ataque, dividindo, pressionando, recompondo. Isso é fundamental para a gente conseguir bons resultados fora de casa. Mirassol, né, no ano passado, não perdeu jogando em casa. Olha aí, olha a chance que a gente tem já de iniciar o Campeonato Brasileiro aprontando para cima deles. Mas, na minha visão, para o Vasco conseguir vencer lá, é por esse caminho de competir fisicamente, principalmente, família vascaína. Fui!